Nós vamos começar. Eu pedia que neste momento colocassem os vários microfones na função mute para podermos fazer a sessão nas melhores condições. Eu quero começar naturalmente por agradecer a presença dos nossos convidados, o Arlindo Oliveira, a Maria Manuel Leitão Marques, o Miguel Poiás Maduro, o Norberto Andrade, mas também os três comentadores da plataforma, a Catalina Gonci, o Nuno Sampaio, a Patrícia Salvação Barreto e o Francisco Pinto Balsemão, que fará o encerramento da sessão enquanto Presidente do Conselho Consultivo da nossa plataforma. Nós temos um tema que não poderia ser mais bem escolhido, atendendo aos debates que têm surgido sobre a nova vaga tecnológica e os efeitos que isso pode ter na nossa organização social, mas também ao nível da ciência e da economia. Eu não me vou atrever a entrar por caminhos perigosos de definição do que são alguns destes conceitos, sabendo que existem várias definições que se podem aplicar e que existe até alguma controvérsia relativamente a algumas dessas definições. Ainda assim, e porque não somos todos especialistas no tema do Big Data e da inteligência artificial, e apesar de eu ser engenheiro eletrotécnico de computadores, não me atrevo a considerar-me de forma alguma um especialista nesta área, ainda assim atrevo-me, para facilidade da nossa conversa, estou certo que o Arlindo nos vai clarificar algumas destas questões logo na abertura, assumir que quando falamos de inteligência artificial estamos a falar de sistemas baseados em máquinas que podem, para um conjunto de objetivos definidos pelo homem, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciem ambientes reais ou virtuais. Existem várias definições. Eu, por facilidade, assumirei esta como uma definição possível. Depois perguntarão alguns, quando falamos de Big Data, de que é que estamos a falar? Estamos, do nosso ponto de vista, do lado da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que fez um relatório sobre estas matérias, o Game Changers, estamos a falar de um conjunto de dados, de grandes dados, que precisam de ser estudados a partir desta ciência de metadados, de forma a serem tratados, analisados e processados a partir de sistemas que vão além dos sistemas tradicionais, nomeadamente os sistemas estatísticos. Nós sabemos da importância que este tema tem, o Big Data, a inteligência artificial, são vários os exemplos notáveis das alterações extraordinárias que estão a ser operadas ao nível da nossa forma de trabalhar, consumir, nos relacionarmos e até de elegermos os nossos representantes. Sabemos, por exemplo, que com a pandemia a inteligência artificial desempenhou um papel essencial para compreender melhor o vírus e acelerar a investigação, que permite originar este conjunto importante de vacinas, detectar a evolução do vírus e prever a sua evolução, auxiliar no rastreamento e na vigilância e até desenvolver mecanismos para fornecer uma informação mais personalizada para cada um dos pacientes. Portanto, são exemplos concretos da importância da inteligência artificial. O mesmo poderia ser falado a respeito das alterações climáticas ou do próprio processo educativo. Mas sabemos que estamos perante um dilema e essa é a razão pela qual aqui estamos. Existem oportunidades notáveis que são todos os dias visualizadas por todos os cidadãos, mas também sabemos que se vão colocando dilemas e riscos no plano do respeito pela dignidade da pessoa humana, do funcionamento da democracia e da igualdade de oportunidades. Portanto, a palavra regulação está sempre associada ao tema da inteligência artificial e do Big Data. Eu não costumo misturar os planos e, portanto, não costumo falar da OCDE, a organização onde
onde se o interesse público profissionalmente, mas neste caso é incontornável, na medida em que a OCDE é a organização internacional que aprovou os primeiros princípios reguladores da inteligência artificial, que apontam para a necessidade de respeito pelos direitos humanos e a privacidade, a necessidade de assegurar transparência, robustez, segurança e proteção, e os atores envolvidos devem permanecer responsáveis ao longo de todo o processo. Como também surgiram um conjunto de recomendações para a investigação, para a criação de ecossistemas digitais, a criação de ambientes propícios ao desenvolvimento destas tecnologias, a educação e a capacitação de recursos humanos, a regulação do mercado de trabalho, a reforma dos sistemas políticos, a cooperação internacional. Isto é, começam a surgir, e estou certo que a Maria Manuel e o Miguel falarão sobre isso, mecanismos de regulação por parte de entidades supranacionais em torno da forma de dirimir este conflito entre as oportunidades e os riscos que têm de ser limitados. O que é que queremos fazer hoje nesta sessão, para concluir? Queremos, com este conjunto de oradores que são pessoas não só informadas, mas que se têm dedicado a este tema, responder a duas perguntas. Qual é o papel das políticas públicas para fomentar os ganhos nos planos económico, social, da inovação associada ao Big Data e à inteligência artificial? Se esta é uma oportunidade, no fundo, como é que Portugal pode surfar esta onda e qual é o papel das políticas públicas? E, em segundo lugar, quais devem ser os mecanismos de regulação do desenvolvimento e da utilização destas tecnologias. E, portanto, este é o centro da nossa conversa hoje e, sem mais delongas, eu passarei a palavra ao nosso primeiro orador, o Arlindo Oliveira. Ele é professor no Instituto Superior Técnico, tem, como todos sabem, uma carreira dedicada a estas áreas, publicou livros, tem um blog a que todos os que estamos apaixonados pelo tema vamos dedicando a nossa atenção. Arlindo, dava-lhe a palavra por 8 minutos, depois ainda teremos uma segunda ronda de mais 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu só pedir se me deixavam partilhar o ecrã, tenho um só slide que eu acho que apoiaria os meus 7 minutos e meio. Ok, eu vou tratar de dar essa autorização. Não está a conseguir partilhar? Não. Diz host disabled participant screen sharing. Se me fizer co-host, resolve. Eu vou tratar disto. Se não conseguir, também falo sem slide. Já está como host. Já está, sim, senhora. Depois pedia para que me devolvesse novamente. Basta sair, muito bem. Obrigado. Ora bem, portanto, muito rapidamente. Portanto, é em português, certo? Portanto, é inteiramente em português, é isso? Exatamente. Isto da inteligência artificial e do Big Data, da ciência de dados, dá para muito. É uma designação que tem as costas bastante largas, especialmente a inteligência artificial, que de facto praticamente abarca áreas, muitas áreas. Há um conjunto de técnicas subjacentes à inteligência artificial propriamente ditas, enfim, que tem a ver com mecanismos de procura, com capacidade de raciocínio, com o processamento de linguagem natural, mas acima de tudo com a capacidade de uma coisa que se chama em inglês machine learning, e em português comecei a aprendizagem automática, que é a capacidade das máquinas aprenderem com a experiência. E eu costumo organizar esta coisa da inteligência artificial em 3 grandes áreas que eu acho que nos ajudam aqui um bocadinho a perceber esta ideia. A primeira é o que eu chamaria data science, que é a capacidade de organizarmos dados e deles extrairmos valor económico. É o que fazem as grandes empresas, a Google, a Facebook, é o que fazem muitas outras empresas que organizam os dados que têm e usam os dados que têm para melhorar a relação com os clientes, para otimizar processos. Toda a ideia da indústria 4.0 está por trás disto. Portanto, esta área da ciência de dados, da análise de dados, analytics, big data, data mining, tem por se calhar uma dezena de designações, é uma grande área de aplicação da inteligência artificial. Ou melhor, muitas áreas de aplicação, mas todas aqui no meio. Uma segunda grande bloco é a área da automação.
É esta ideia de que eu posso automatizar, total ou parcialmente, funções que até aí eram desempenhadas por seres humanos. Isto, obviamente, tem muito a ver com o processamento de linguagem natural, mas, em geral, com o gerir tarefas em ambientes reais, tudo o que é a relação com o cliente, por exemplo, a condução automática, assistentes pessoais, mas também muitos trabalhos na área jurídica, onde análise de documentos, análise de contratos, etc. Muitas funções na área médica, nomeadamente na área do diagnóstico, na análise de imagem, etc. E depois há uma terceira grande área, que neste momento é basicamente investigação, que é esta ideia de empurrar a fronteira do conhecimento de maneira que esta inteligência artificial se vá aproximando progressivamente e, sei lá, um dia atingir ou ultrapassar o nível da inteligência humana, com a sua flexibilidade, com a sua capacidade, com a sua adaptabilidade. E estes três grandes blocos, a meu ver, colocam diversos problemas à questão da democracia, da ética e da economia que eu gostaria de referir. O primeiro grande bloco da ciência de dados coloca, acima de tudo, a meu ver, dois problemas. O da privacidade. Portanto, a privacidade fica seriamente em risco, ou pelo menos temos de repensar quando grandes e pequenas empresas conseguem ter acesso a dados que, na prática, são modelos muito bons das nossas preferências, dos nossos comportamentos, das nossas intenções de voto. E, portanto, esta questão, a privacidade, de facto, a meu ver, fica, no mínimo, ameaçada e, no pior, severamente comprometida. E o segundo efeito é o efeito das bolhas, das câmaras de eco, em que a seleção cuidadosa de notícias, a seleção cuidadosa da maneira como as coisas são apresentadas, quer nas redes sociais, quer através da customização dos mídias, levantam um problema. E eu confesso que nesta questão da pandemia, que felizmente não tem a ver nem com futebol, nem com política, nesta questão da pandemia, a questão das bolhas é perfeitamente clara. Eu uso algumas redes sociais e a páginas tantas estava tão irritado com determinadas exposições que filtrei essas exposições só para deixá-las ver, e a rede social mudou completamente e neste momento só me apresenta posições negacionistas face a... E eu, que não sou negacionista, mas também não sou alarmista, confesso que fiquei espantado com a forma radical como a realidade mudou quando eu simplesmente alterei ligeiramente as pessoas que via isso. Portanto, acho que a questão da privacidade e a questão das bolhas, das echo chambers, que leva à radicalização, porque as pessoas veem realidades diferentes. Nos Estados Unidos há duas metades do país que veem uma realidade completamente diferente. E, portanto, não é que eles acham que são radicais, eles acham que veem a realidade, cada uma destas metades vê a realidade de uma maneira específica. Muito bem. Para avançar, a segunda componente, eu acho, da ideia da substituição da automação. Bom, levanta o óbvio problema do emprego. Será que o emprego, o full employment, o emprego pleno, será uma realidade num futuro ainda distante, quando tivermos a capacidade de automatizar tantas destas tarefas que agora precisam de seres humanos? Será que vamos ter novos e melhores empregos, como até agora a tecnologia tem criado? Ou, pelo contrário, vamos ter de aceitar que há pessoas que simplesmente não são empregáveis, pelo menos não são empregáveis no nível e com os números que eram dados? Levanta a questão da desigualdade, levanta a questão que, à medida que nós precisamos de menos pessoas para fazer o mesmo trabalho, vamos a uma concentração do poder económico e é inevitável potencial, pelo menos, criação de desigualdade. Está amplamente documentado, a distribuição da riqueza é cada vez mais desigual e a tecnologia em geral, mas a inteligência artificial em particular, só complicam isto. E, finalmente, o terceiro grande bloco leva a questões um bocadinho mais filosóficas, porque elas estão num futuro talvez ainda distante. Há a questão global da segurança, não é? À medida que temos sistemas cada vez mais poderosos, controlam infraestruturas cada vez mais críticas, com menos supervisão humana, até que ponto é que isto não se pode tornar perigoso? E, enfim, as quedas dos Boeings há pouco tempo têm-nos lembrado um bocadinho disso. E levanta questões que são um bocadinho mais filosóficas e de longo prazo, se não podemos vir a perder controle destes sistemas ou da forma como estes sistemas controlam sistemas importantes para a sociedade, e, em última análise, até da perda de relevância do ser humano como motor central e único de decisão. Podemos começar a delegar simplesmente muitas decisões.
Vocês dirão, e com alguma razão, que isto é mais um assunto de ficção científica do que um assunto de política imediata, e acho que têm razão, mas não deixa de ser, apesar de tudo, uma questão interessante, porque há questões muito práticas, quer dizer, quando um sistema de energia, como no Texas, é controlado praticamente por sistemas autónomos, até que ponto é que um menor controle, uma menor autonomia destes sistemas não teria levado a um melhor comportamento nas condições dramáticas que assistimos no Texas. Dramáticas, enfim, nas condições extremas de clima que assistimos no Texas. E era basicamente estas ideias que queria partilhar com vocês, não tenho estou disponível, e agora deixa-me só ver se aqui fazemos isto e se eu transformo novamente. Acho que continuas a ser o host. Não estou como host, mas funciona na mesma. Mas se puder. Já fiz. Impecável. E muito obrigado pela eficácia na gestão do tempo. Foram 7 minutos e não 8. E eu fiz bem em não me atrever a entrar pelos caminhos das definições, porque o Arlindo Oliveira explanou o tema de uma forma muito mais eloquente do que eu poderia tê-lo feito. Eu queria agora dar a palavra à Maria Manuela Leitão Marques. Todos conhecem bem o seu percurso académico e político. Foi ministra até relativamente há pouco tempo, é deputada europeia e tem-se ocupado destes temas no Parlamento Europeu, e, portanto, a perspectiva da regulação é uma perspectiva essencial. Muito obrigado, Maria Manuel, e também por 8 minutos. Muito obrigada, Jorge Moreira da Silva, pelo convite. Acho muito interessante este debate, talvez um bocadinho desalinhado do contexto deste grupo que o organiza, porque não vamos falar de menos Estado, nem da redução das funções de Estado, vamos falar do seu alargamento a áreas em que aqui há 10 anos pensávamos improvável. Mas, na verdade, as circunstâncias do desenvolvimento da economia digital trouxeram-nos aqui. Eu não sei, eu perdi a imagem de vos ver, mas penso que me continuam a escutar. Está a funcionar. Muito bem, sim senhora. Mas as circunstâncias trouxeram-nos aqui por aquilo que o Arlindo já mostrou. Em primeiro lugar, em matéria de dados, à medida que, digamos, passou o inverno da inteligência artificial e começámos a ter muitos dados e capacidade de os tratar e tivemos que os proteger, através do regulamento de proteção de dados para os dados pessoais, e os outros dados também têm que ser protegidos de outra maneira. É uma questão de proteção económica. A ideia de os dados são de todos tem sido um bocadinho contrariada ultimamente nas palavras da vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, e do comissário responsável, Thierry Breton. Portanto, começamos na questão dos dados, na sua regulação. Está o Data Governance Act já em discussão no Parlamento, para saber como é que organizamos a partilha de dados entre os Estados-membros, os mecanismos de interoperabilidade, do seu uso, como é que construímos espaços de dados europeus. E vejam, para dar apenas um exemplo, vejam o que isso teria tido de útil em matéria de saúde se antes desta crise existisse um espaço de dados de saúde em termos europeus, e o que eles nos estão a fazer falta, tanto internamente nos Estados-membros como na Europa. Bem, mas podíamos ir para outras áreas como o cancro ou as doenças raras e outras áreas da saúde e fora da saúde. São muitas as aplicações em que podemos pensar de atualização de dados para melhorar as políticas públicas. Nós temos em Portugal um programa experimental que ainda lancei quando era ministra, com o ministro Manuel Leitor, exatamente, que une a comunidade científica juntamente com entidades do setor público. Casamento à partida, ninguém recebeu dinheiro se não estivesse pelo menos em namoro, em fase de namoro muito, muito acentuado. Depois, se vierem separar mais tarde, esse é outro problema, para experimentar o uso de dados para melhorar as políticas públicas. A questão que foi colocada no princípio: prevenir desemprego de longa duração, melhorar a fiscalização dos mercados, e outras áreas que podia aqui dar vários exemplos. Estão 70 projetos em experimentação. O Arlindo também deve conhecer alguns, creio que o técnico é parceiro de várias entidades públicas, ou pelo menos o INESC. Bem, e aqui chegados, não apenas por causa dos dados e da inteligência artificial, a que já está e a que vai chegar,
da transparência dos algoritmos, da sua explicabilidade, não sei se isto diz bem em português, mas não consigo encontrar outra frase, da sua auditabilidade, da sua certificação do ponto de vista da cibersegurança, tudo isto chegou à regulação e à regulação europeia, mas o problema é se a regulação a nível da Europa chega numa área que é global e não tem fronteiras, e depois entraríamos pelo problema da balcanização da internet. E esse é um grande desafio. E o grande desafio é muito grande mesmo, porque nós não temos a certeza que os instrumentos tradicionais de regulação vão funcionar nestas áreas. E para falar com toda a franqueza, estamos à procura. Estamos a experimentar, vamos ter que ter uma atitude muito experimental mesmo em matéria de regulação, porque não temos a certeza que os instrumentos tradicionais cheguem para auditar algoritmos que hoje são muito mais complexos do que eram naquilo que se costuma chamar, Arlindo, desculpa se não disser a verdade, a inteligência artificial tradicional, né, simbólica, aquela do princípio que era mais organizada e mais controlada humanamente, em que os dados não aprendiam com eles próprios, não temos a certeza se os meios de regulação tradicionais nos chegarão. E, sobretudo, também precisamos de políticas públicas para nos prepararmos, nos capacitarmos para entender esta nova realidade. E vamos à democracia, porque também lá chegou, não é? Também parecia que a internet era o paraíso para a democracia, participação, acesso à informação na hora, todos podíamos discutir com todos e todos podíamos dar a nossa opinião. Porém, essa ilusão passou um bocado. E passou um bocado por aquilo que já foi aqui dito, pelas bolhas, passou um bocado pela desinformação e a Cambridge Analytica foi assim, por assim dizer, a causa próxima, aquela que nos fez acordar, mas depois disso já houve vários capitólios por este mundo fora, e portanto ao lado da vertente mais participação veio a vertente da desinformação e veio outra, que eu gostava muito de chamar aqui a atenção, pelo qual me tenho batido muito no Parlamento, e está agora no Digital Service Act. Veio a chamada publicidade dirigida com base nos dados. Aquela que nós recebemos, procuramos os sapatos e depois nunca mais deixamos de receber propostas de sapatos na vida. E essa publicidade dirigida com base nos meus dados tem destruído a outra dos meios de informação tradicionais, muito mais democraticamente controlados, o que também é um problema para a democracia. Termos a informação apenas em bolhas e não a informação como nos habituamos a tê-la. E, portanto, esse é o outro dos aspectos da regulação, já lá está no Digital Service Act. Devo estar quase a terminar o meu tempo e vou dizer então só o último. O último foi o poder económico das empresas, as chamadas GAFA, destas empresas que controlam estas plataformas. Isso em 10 anos foi uma mudança radical em termos do seu efeito de rede, de irem buscar todos os negócios, de acumularem negócios e do seu poder económico a nível global. E esse também é um problema para o qual os meios tradicionais não servem. Os meios da concorrência não têm servido, as medidas estruturais não acredito que sejam algum dia tomadas, enfim, tirando a Facebook, que é mais evidente, a separação do Instagram e do WhatsApp, para as outras nem se sabe como é que iam ser tomadas. Depois há o problema da concorrência com a China e, portanto, não sei se os Estados Unidos estarão disponíveis para destruir as suas empresas quando as da China não têm as mesmas regras, e, portanto, vem o Digital Markets Act, que são medidas de natureza comportamental para controlar os gatekeepers, mas que vamos ver se funcionam. Eu sou uma otimista, mas sou sempre uma otimista, mas numa discussão desta natureza não posso deixar aqui os problemas à vista. Muito obrigada. Muito obrigado e também, além da intervenção, também agradeço ter ficado dentro do tempo que estava previsto. A plataforma, aliás, tem vindo desde há muito tempo a defender uma perspectiva de um Estado com uma intervenção mais forte para regular
questões em que a tecnologia sozinha não pode dirimir. Eu vou dar a palavra ao Miguel Poiás Maduro, também foi ministro, fomos colegas no mesmo governo. O Miguel tem uma intervenção muito forte nas questões europeias e na área da regulação, é professor na Universidade Católica e no Instituto Europeu de Florença, é diretor no Fórum do Futuro da Fundação Carlos de Gulbenkian, e estou certo também nos vai trazer uma perspectiva da nova vaga de regulação que é necessária para enfrentar estes problemas e tirar o pleno potencial das oportunidades que estão implícitas. Miguel, 8 minutos. Ok, obrigado. Vou tentar também cumprir, que é para não ficar mal comparado com os outros. É muito difícil abordar todos os temas que já foram suscitados ou que potencialmente podem ser suscitados com base na questão da inteligência artificial, naquele sentido muito lato que o professor Arlindo Oliveira mencionou. E acho ao mesmo tempo que não podemos fazer um juízo global, como às vezes se tende a fazer, sobre a inteligência artificial é boa ou é má. A inteligência artificial tem um potencial enorme de democratização, não apenas no sentido político, democratização no acesso a serviços, no acesso a bens, no acesso à qualidade de vida de pessoas. Imaginem que os sistemas de inteligência artificial, por exemplo, a nível de saúde, permitem hoje em dia fazer diagnósticos com mais certeza e muitas vezes mais fidelidade do que diagnósticos feitos por médicos, e que num telemóvel podem passar a estar acessíveis no meio da África, a comunidades rurais muito pobres em qualquer lugar do mundo. Portanto, desde logo, isso é possível porque a inteligência artificial promove isso. Mas a inteligência artificial, ao mesmo tempo, também traz riscos e desafios. Alguns já foram mencionados e tem muito a ver, quer com questões de privacidade, quer com questões da forma como os algoritmos são criados, como esses próprios algoritmos acabam por incorporar enviesamentos, preconceitos coletivos, ou com base na informação que os alimenta, ou com base nos preconceitos daqueles que os programam e desenvolvem. Portanto, está todo um conjunto de quer desafios, quer benefícios nesta área. E eu escolhi um tema concreto que permite um bocadinho exemplificar isso, que tem a ver com a questão da desinformação, que também já aqui foi tocada, aliás, pelos dois anteriores, mas de forma diferente e não diretamente enquanto desafio de desinformação. E permitindo tentarmos compreender de onde é que vem o desafio que a desinformação faça a desinformação com base na inteligência artificial e, sobretudo, com base no uso dessa inteligência artificial naquilo através do qual essa informação estrutura os nossos processos democráticos, que é o espaço público virtual, se quiserem. A substituição do nosso espaço público tradicional, dos mídias tradicionais, das televisões, das comunidades, se falarmos em público, por um espaço público virtual. Em que medida é que a desinformação é um fenómeno mais grave nesse espaço, assume dimensões diferentes, porque é que assume e o que é que isso nos diz sobre o funcionamento da inteligência artificial e estes mecanismos? Se nós pensamos em si mesmo, a desinformação não é um fenómeno novo. Os políticos mentem há muitos anos e não políticos mentem há muitos anos, e há pessoas que mentem e tentam enganar os outros há muitos anos em todas as áreas, fora e dentro da política. Portanto, assim mesmo, isso não é novo. O que é novo? Eu acho que há 4 aspectos, desde logo, que nós podemos identificar como diferentes e que fazem com que este desafio se tenha tornado exponencialmente maior neste contexto do desafio da informação, que, como disse, já existia. Primeiro, a escala e a velocidade. Nesse sentido, a internet foi para a disseminação de ideias e de informação, incluindo informação falsa e ideias de ódio, ideias negativas, o mesmo que a impressão foi há séculos. Ou seja, é a única comparação que eu encontro em termos de impacto exponencial nessa dimensão. E são alterações que, sendo alterações de escala, alteram a qualidade da própria informação, porque alteram a qualidade do seu impacto, como é que ela é percebida, como é que ela lida, como é que ela estrutura os nossos processos cognitivos e os nossos processos de decisão coletiva. E, portanto, essa é a primeira grande diferença. Há aspectos em que escala e velocidade têm um impacto na alteração da própria qualidade da informação e, neste caso, do discurso. Segundo aspecto, a forma como os algoritmos se estruturam, já aqui foi falado, não vou entrar muito nisso.
a questão das bolhas informativas, que reforçam preconceitos que nós temos e reforçam a criação das chamadas tribos políticas, portanto, a polarização, e nesse sentido dificultam, do ponto de vista da democracia, aquilo que é um dos aspectos fundamentais da democracia, que é a reconciliação de pontos de vista diferentes na prossecução daquilo que seja um interesse comum para todos. E em segundo lugar, esse mecanismo muitas vezes levam também a um fenómeno que é um fenómeno chamado do fenómeno de credibilização através de cascadas informativas, ou seja, uma das coisas pelas quais os populistas, os discursos radicais tendem a crescer, é porque muitas dessas ideias eram ideias que a ciência do comportamento explica, estavam latentes em muitas pessoas, mas que as pessoas não se sentiam à vontade para as reproduzir, para as exprimir, não é? Havia uma espécie de censura social que até era positiva desse ponto de vista. Ao criar-se cascadas informativas, ouvir outros que afinal pensam aquilo que nós achávamos que se calhar não devíamos dizer, isso ganha credibilidade e as pessoas sentem-se mais à vontade, quer para reproduzir informações falsas, quer para produzir informações radicais. Isto está associado com um terceiro fenómeno, tem a ver com o caráter da anonimidade, que pode ser muito positivo em certos aspectos, para denunciantes, em regimes autoritários, em termos de proteção da liberdade de expressão, mas que noutros tem permitido, por exemplo, a criação de perfis falsos e através desses perfis falsos, não apenas um discurso muito mais radicalizado, discursos de ódio, escondido através desses perfis falsos, mas outra coisa, que é esses perfis falsos são usados para criar essas cascadas informativas e, portanto, para credibilizar e dar a entender determinado tipo de ideias, têm muito mais apoio público do que realmente têm através da utilização desses perfis falsos. O último ponto em que isso se distingue tem a ver com o profiling, algo que a Maria Manuel também mencionou. Ou seja, e que ela mencionou no exemplo comercial, mas que existe também no exemplo político. Não é? E pode existir no exemplo político. Os políticos podem desenvolver uma mensagem para alguém que é a favor dos direitos animais, e no contexto da web, e ter uma outra mensagem política exatamente contrária para alguém que opõe, e como estas mensagens permanecem confidenciais dentro de cada um desses grupos, nem sequer há escrutínio público dessa contradição em que entram os políticos. Portanto, isto é um risco enorme em termos de discurso político. É isto que torna particularmente este desafio grande, que ainda por cima se interage com um desafio mais profundo no ecossistema democrático hoje em dia, que é a perda de confiança nos atores políticos, naquilo que eu chamo os editores tradicionais da democracia, que é a perda de confiança nos partidos políticos tradicionais, nos sindicatos, nos mídias tradicionais, e que, portanto, essa interação torna isto extraordinariamente perigoso. Quais são as formas, até porque já estou relativamente, acho que tenho 2 minutos, não é, ainda? Tens, Miguel. Ok, pronto. Para tentar concluir dentro do meu tempo, quais são as formas de regulação que nós devemos pensar a este respeito? A primeira grande escolha que nós temos de fazer, por exemplo, ao nível das plataformas digitais, na regulação do discurso por parte da liberdade de expressão dentro das plataformas digitais, é se as vamos tratar como meramente uma empresa privada, que tem utilizadores, consumidores, não é? E, portanto, essa empresa privada é livre de decidir o que é que coloca nesse âmbito, e, por outro lado, nós podemos responsabilizá-la por isso, o que significa, por um lado, torna mais fácil responsabilizar essas plataformas, mas, por outro lado, permite muito mais facilmente essas plataformas serem livres de fazerem a censura que quiserem do discurso, porque são eles que decidem o que é que circula na sua plataforma. A outra grande alternativa é tratá-las como aquilo que em boa medida elas são, como um espaço público. Porquê? Porque elas têm quase monopólios sobre comunidades de discurso extraordinariamente alargadas. E, portanto, nesse sentido, na medida em que elas regulam a liberdade de expressão no seu seio, elas estão numa posição muito semelhante à de uma autoridade pública na regulação da liberdade de expressão. Ora, esta é uma das grandes tensões muito difíceis de resolver neste contexto. Como é que tratar? Porque às vezes nós exigimos das plataformas que elas funcionem com o primeiro modelo e outras vezes estamos a exigir. Aliás, veja-se o que aconteceu nos Estados da América, em que por um lado foram criticadas por aquilo que o Trump dizia, depois criticadas por retirar o Trump também da plataforma. Eu acho que a solução para isso passa por tratar este sistema, regular o próprio ecossistema, ao nível da arquitetura. Ou seja,
e impor às plataformas que elas possam ter regulação do discurso, da liberdade de expressão, mas que a forma como elas organizam a liberdade de expressão seja ela conforme a mecanismos de proteção da liberdade de expressão e ter mecanismos de controle por parte judicial ou quase judicial que sejam semelhantes àqueles que existem no espaço público tradicional. É nesse sentido que nós temos de evoluir, na minha opinião. Último ponto, acho que isto só pode ser feito a nível transnacional. Os Estados não têm capacidade de regulação efetiva individualmente sobre cada uma delas. Aliás, há episódios interessantes em que a Google e a Facebook já ameaçaram sair de países que queriam regular determinadas questões e, no fundo, perante o peso que elas têm nesses países, não resta a esses países que ceder, basicamente. O paralelo que faço é o mesmo com as organizações do futebol. São como a FIFA ou a UEFA, que não estão sujeitas a qualquer tipo de escrutínio e supervisão pública. Aliás, são dois problemas muito semelhantes. Eu, quando ensino os meus alunos, ensino as duas questões, são exatamente o mesmo tipo de problemas. Obrigado, Miguel. E esta perspectiva da regulação supranacional ou num registro que nem sequer é apenas público, é uma tendência que também se vai vendo nesta discussão que a OCDE também está a desenvolver, sobre a tributação, sobre as multinacionais na área digital, na medida em que a esfera nacional não é capaz de dirimir alguns dos problemas. Portanto, temos vários exemplos das implicações do digital no próprio sistema regulatório, além da esfera nacional. Isso é uma possibilidade na União Europeia, só dizer, como está sobre a mesa há muito tempo, eu tenho vindo a defender isso. Se o Tribunal Constitucional Alemão, com a decisão que anunciou hoje, não vier a bloquear isso tudo, vamos ver. Bom, essa é uma conversa que podemos deixar para a segunda ronda. O Norberto Andrade está aqui numa posição especialíssima, eu direi, na medida em que é aquele que vem do setor sobre o qual estamos a falar desde o primeiro minuto desta sessão. O Norberto tem uma posição de grande destaque no Facebook, é líder da área das políticas da ética na área digital e na inteligência artificial e, portanto, estamos seguramente muito interessados em conhecer em que medida é que aquilo que o Miguel acabou de referir, que é o papel das próprias plataformas na autorregulação ou na participação numa regulação que sirva os direitos humanos e os valores da democracia, se está a verificar. Norberto, também por 8 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, obrigado ao Jorge Moreira da Silva e à Katalin Gonsi pelo convite para participar neste evento. Isto é verdadeiramente uma oportunidade e uma honra para mim a vários títulos. Em primeiro lugar, por estar acompanhado de tão distintos oradores e especialistas nestes temas, e também não posso deixar de assinalar o facto de reencontrar o professor Miguel Paiás Maduro 10 anos depois da minha defesa de doutoramento no Instituto Universitário Europeu em Florença. Como o tempo passa e como o mundo acaba por ser pequeno. A referência aos 10 anos é que eu dispensava, mas... Em segundo lugar, é uma honra também poder falar sobre o trabalho que tenho estado a desenvolver nesta área de inteligência artificial, ética e políticas públicas, e sobretudo o poder fazer em Portugal, ainda que seja Portugal virtual, neste caso, e em português. E aqui tenho que confessar que há mais de 5 anos que trabalho no Facebook, mas esta é a primeira vez que tenho a oportunidade de me dirigir a uma audiência portuguesa. Portanto, espero que esta seja a primeira de outras oportunidades futuras. Bem, o tema que estamos a debater, os desafios da democracia na era do Big Data e da inteligência artificial, é certamente um tema vasto, complexo e fascinante. Dos vários subtemas que poderia aprofundar nesta matéria, já falámos em desinformação, interferência em processos eleitorais, irei debruçar-me sobre o desafio jurídico e regulatório colocado pela inteligência artificial. E isto por uma razão bastante simples, é o tema sobre o qual trabalho diretamente. Portanto, lidero uma equipa no Facebook que se ocupa precisamente em analisar e propor soluções aos desafios relacionados com a regulação e a governança de novas tecnologias. E também porque se trata de um tema quente. A regulação da inteligência artificial está na ordem do dia e a Comissão Europeia, como muitos saberão, prepara-se para daqui a um mês apresentar a sua proposta oficial de regulação da inteligência artificial.
Começando então com este desafio. A inteligência artificial apresenta desafios novos e complexos às estruturas jurídicas existentes. Decidir que tipo de regulamentação será a mais apropriada, a mais viável e equilibrada não é, de certo, uma tarefa fácil. E uma futura regulação de inteligência artificial terá que entender a complexidade da tecnologia e antecipar os seus efeitos, tanto a nível individual como coletivo. Terá também que proteger os direitos dos utilizadores, tanto no campo da privacidade como autonomia digital, segurança, justiça, não discriminação, e isto num mundo progressivamente automatizado. Terá também, como outro desafio, promover a inovação tecnológica e a competitividade europeia à escala global. E terá, finalmente, que também encontrar o seu espaço e coordenar-se num universo de leis existentes, evitando duplicações ou contradições. Estes são alguns dos desafios. Por certo, existirão muitos outros. Mas eu gostava de dar 2 exemplos específicos dos desafios que uma futura regulação da inteligência artificial deverá ter em conta em termos de coexistência e interação com as normas existentes que temos no mundo da privacidade e proteção de dados. O primeiro exemplo tem a ver com o princípio da minimização de dados. Como todos sabemos, um dos objetivos da regulamentação da privacidade é minimizar a quantidade de dados recolhidos e armazenados. A quantidade de dados necessária para construir, desenvolver e usar sistemas de inteligência artificial é vasta e é difícil determinar com antecedência o volume exato dos dados que são precisos para que estes sistemas aprendam e desempenhem as suas funções adequadamente. Portanto, as qualidades inerentes à inteligência artificial entram, de certa maneira, em conflito com o princípio da minimização de dados, que visa limitar e recolher os dados ao estritamente necessário para os fins do processamento. Segundo exemplo, as normas de proteção de privacidade também estabelecem importantes limites à recolha das chamadas categorias especiais de dados pessoais que revelam origens raciais ou étnicas, opiniões políticas, convicções religiosas. Mas para que um sistema de inteligência artificial possa comprovadamente desempenhar as suas funções, como a tomada de decisões, apresentar recomendações e efetuar previsões de forma justa e não discriminatória, é necessário que durante o processo de desenvolvimento técnico destes sistemas, as equipas de engenharia tenham acesso a este tipo de dados e que os usem para assegurar que essas decisões formuladas por esses sistemas sejam justas. Portanto, aqui o que temos um desafio é simples de formular, mas difícil de resolver. As atuais leis de privacidade e proteção de dados dificultam, e por razões certamente válidas e legítimas, a recolha deste tipo de dados, enquanto que o processo técnico de construção desses sistemas requer a recolha destes mesmos dados. Portanto, é necessário repensarmos o processamento de dados especiais de uma forma diferente. Portanto, dado o rápido avanço destas tecnologias e a dificuldade de antecipar os seus efeitos, é necessário, eu diria imperativo, criar e propor políticas eficazes para governar o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Portanto, novas regras são necessárias, e disto não há dúvida, mas tais normas, e este é o argumento-chave da minha intervenção inicial, devem ser testadas antes de serem promulgadas. Portanto, repetindo a premissa inicial, que a inteligência artificial apresenta desafios novos e que é difícil entender qual será a regulamentação mais apropriada, viável e equilibrada, eu defendo que a regulação da inteligência artificial deve ser baseada em evidências e em programas e metodologias específicas. E aqui referencio especificamente os chamados Regulatory Sandboxes, mas também uma metodologia chamada de Policy Prototyping. Basicamente, o que estas metodologias fazem é providenciar um campo de testes seguro para avaliar diferentes abordagens e modelos regulatórios de inteligência artificial que nos permitam entender o seu impacto real e antecipar como funcionam na prática antes de serem implementadas ou promulgadas em lei. Portanto, foi com este espírito de experimentação normativa que criámos um projeto que chamamos de Open Loop. Open Loop é um programa experimental de governança conduzido por um consórcio global de atores que conecta os policymakers, por um lado, e as empresas de tecnologia, por outro. Ou seja, aqueles que constroem a tecnologia e aqueles que a regulamentam. E o objetivo final deste tipo de programas é propor recomendações pragmáticas e empíricas baseadas tanto em conhecimento como em evidência técnica. Portanto, este Open Loop é uma espécie de laboratório de inovação regulatória que desenvolve e testa ideias normativas. E estas ideias normativas podem ser baseadas tanto em propostas de lei, como em códigos de conduta, como em diretrizes internas do setor privado ou como em propostas académicas. Portanto, é um programa bastante versátil e ágil.
desde que seja no campo de tecnologias novas e emergentes. Eu explico só muito rapidamente no que é que consiste este programa. E são 4 etapas fundamentais. Primeiro, reunimos um grupo de empresas de tecnologia. Neste caso, empresas que ofereçam produtos ou serviços baseados em inteligência artificial. São os participantes. Em segundo lugar, criamos, em colaboração com esses participantes, mas também com académicos, com reguladores e membros da sociedade civil, o que chamamos de protótipos normativos, sobre tópicos específicos relacionados com a inteligência artificial. Pode ser análise de risco, pode ser transparência e explicabilidade, pode ser igualdade de oportunidades. Em terceiro lugar, quando temos os participantes e os protótipos normativos, solicitamos aos participantes que apliquem e cumpram com as normas desses protótipos no contexto das suas próprias aplicações específicas de inteligência artificial, os seus produtos e os seus serviços. Durante este processo, o que fazemos é recolher informações sobre a experiência destes participantes ao cumprir ou tentar cumprir com estes protótipos. Portanto, em outras palavras, o que fazemos é testar e avaliar esses protótipos normativos em condições do mundo real, recolhendo informações dos participantes enquanto eles aplicam esses protótipos aos seus produtos e aos seus serviços. E durante este procedimento fazemos várias perguntas em que tentamos entender em que medida esses protótipos são claros, operacionais, eficazes e desta forma aprendemos os seus efeitos no mundo real, assim como também os seus pontos fortes e as suas limitações. É igualmente importante entender o que funciona nesses protótipos como o que não funciona. Em quarto lugar, e finalmente, utilizamos essas informações para melhorar tanto os protótipos normativos, como também para emitir recomendações empíricas aos policymakers. Tentamos também que estes programas sejam o mais transparente possível. Portanto, tudo o que nós analisamos e escrevemos, publicamos sob uma licença de Creative Commons, incluindo os próprios protótipos. Para vos dar uma ideia onde é que nós estamos neste projeto Open Loop, estamos ativos em várias partes do mundo. Para concluir, está bem, Norberto. Está bem, último parágrafo, obrigado. Na Ásia e na América Latina estamos a colaborar com o governo de Singapura e o governo do México, nomeadamente com as autoridades de proteção de dados pessoais e com empresas da região. E na Europa estabelecemos parcerias com 10 empresas para co-criar um protótipo de avaliação de risco de inteligência artificial. E aqui não posso deixar de assinalar que dessas 10 empresas, 2 são portuguesas. Trabalhamos com a Unbabel e a Feedzai, que aliás esta semana tornou-se no mais recente unicórnio português, avaliado em mais de $1.000 milhões de dólares. E com isto termino, mas muito obrigado pela atenção e ansioso pela segunda parte do debate. Obrigado, Norberto, e seguramente vai ser convidado para mais sessões para poder continuar a falar em português. Eu acho que estamos todos bastante curiosos para saber mais sobre esta nova forma de abordar a regulação, nomeadamente estes protótipos normativos. Aliás, a Maria Manuel fez alusão a isso na sua intervenção inicial sobre uma nova forma de perspectivar a regulação e o Miguel Poiás Maduro também fez uma alusão a esta nova geração de mecanismos de regulação. Terminamos a primeira ronda. Eu penso que as perguntas que são suscitadas pelas intervenções serão muitas. Eu sugiro que utilizem a função chat para colocar as vossas questões. Já temos 2 ou 3 questões. Eu agora dou a palavra aos protagonistas da casa, aos 3 membros da direção da plataforma que me ajudaram a pensar esta sessão, para fazer o seu comentário e lançar questões para debate que depois serão acolhidas pelos oradores convidados na segunda ronda. Começamos pela Katalin, são 4 minutos, portanto um tempo ainda mais limitado e mais exigente para quem é da casa. Katalin. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada pelas intervenções. Eu acho que os oradores foram escolhidos mesmo da forma como tem que ser nessa matéria, porque é uma matéria em que não podemos não ouvir os vários mundos, o mundo académico, os cientistas, os decisores. É uma área que vai ainda evoluir muito e temos que estar todos no mesmo palco para discutir essas questões. Eu acho que aqui não há dúvida, quando falamos de inteligência artificial, todos, de maneira unânime, estão de acordo que não há volta a dar, não podemos voltar para trás. A evolução
que a inteligência artificial em várias áreas mencionadas, saúde, eu ainda adicionaria agricultura, a gestão dos recursos hídricos, muito importante questão para o ambiente, em várias, educação, em várias áreas. Eu acho que há benefícios que já ninguém gostaria de voltar para trás e aproveitar do desenvolvimento que foi oferecido graças a essa nova tecnologia que é a inteligência artificial. Há algumas áreas, como também foram mencionadas, onde já tenho mais dúvidas e, sobretudo, por causa dos perigos que pode trazer, não é? E aqui também foi mencionada que a questão para mim crucial é o acesso à informação. Infelizmente, não é só nos Estados Unidos que temos o problema das pessoas não terem acesso a uma pluralidade de fontes de informação, porque as informações são um pouquinho dirigidas por certos grupos e os cidadãos muitas vezes estão a ser, sem perceber, manipulados porque recebem informações só de uma fonte. E aqui eu acho que as redes sociais têm alguma importância, sobretudo quando falamos dos mais jovens, da faixa etária mais jovem, que também são o nosso futuro, de alguma forma, mas que são extremamente vulneráveis. E são vulneráveis por quê? Porque já são muito diferentes de nós. Já não têm esse pensamento crítico porque já nasceram numa era digital, já estão habituados a funcionar de uma forma completamente diferente de nós, recebem informações e absorvem as informações muito mais rápido do que nós, mas não vão ao fundo das questões. Portanto, se contentam de informações rápidas e as mais rápidas possíveis e as mais curtas possíveis. E quando falamos da desinformação e entendemos o problema de que uma informação que nos chega é absorvida 70%, mesmo depois um desmentido que é completamente credível, mesmo assim, o que fica na nossa mente, na mente de todos, é 70% aquela informação que foi um fake news, que não foi uma informação fidedigna. Esses jovens que, além do mais, estão habituados a informações rápidas, não conseguem basicamente viver no mundo com informações várias, recebem só dessas únicas fontes, que são as redes sociais. Portanto, eu acho essas iniciativas, Open Loop do Facebook, por exemplo, é uma iniciativa muito boa, tem que juntar todos esses atores de que falamos, tem que juntar para regular esse setor, mas, no entretanto, eu gostaria de saber se também pensam em proteger os mais vulneráveis, em oferecer informações mais diversificadas e como se faz com a publicidade dirigida, o que é que podem fazer contra a informação dirigida, sobretudo a um grupo tão vulnerável e que é o nosso futuro. Obrigada. Muito obrigado, Catalina. Eu não referi, mas a Catalina tem trabalhado desde há muitos anos em instituições comunitárias e tem se dedicado ao tema da participação e da cidadania. E, portanto, esta perspectiva dos jovens é uma perspectiva decisiva quando se tem de desenhar uma nova vaga de regulação para este setor. Eu penso que o Norberto foi diretamente visado e, portanto, eu espero que possa reagir a esta questão. Eu vou dar a palavra ao Nuno Sampaio. O Nuno também é da direção da plataforma e ocupa-se, é académico há muitos anos, como sabem, na área da ciência política, autor de livros nesta área da reforma do sistema político. Portanto, seguramente vamos querer ouvi-lo falar da relação entre estes dois mundos regulatórios. Nuno. Muito obrigado, Jorge. Cumprimentar os oradores que, de facto, com estas intervenções bastante estimulantes, tornam o nosso trabalho um pouco mais difícil, porque são tantas as dimensões que este tema suscita e que as intervenções suscitaram, mas eu irei tentar limitar-me a três questões. Uma, se calhar, saindo um pouco daquilo que foi o âmbito das intervenções e fazendo aqui uma pequena alteração ao título, é a questão dos desafios para as democracias e não dos desafios para a democracia.
isto relacionado com este início também desta nova era de Joe Biden, que fala numa cimeira das democracias, muitos observadores falam na eventualidade de uma nova Guerra Fria, entre aspas, e quando olhamos para estas questões da inteligência artificial, um dos temas que tem sido muito falado é como as autocracias, ou seja, aqueles que estão do outro lado das democracias, nomeadamente a China e também a Rússia, mas talvez a questão da China com mais proeminência, têm tentado tratar esta matéria. Nós ouvimos falar em grandes redes de reconhecimento facial espalhada por cidades chinesas, ouvimos falar em bancos de recolha de DNA, ouvimos falar de um sistema de créditos sociais que utiliza a recolha de grandes dados de inteligência artificial para controlar os cidadãos. E aquilo que eu, se calhar, e a pergunta que eu colocava era, nesta competição, ou admitindo que há uma competição entre democracias e autocracias, qual é o estado da arte? Se de facto a China ou as autocracias podem levar a melhor nesta competição e que riscos existem. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre aquilo que se passa dentro das próprias democracias. Portanto, já foram falados os vários riscos. A professora Maria Manuel falou da ideia. Primeiro havia uma ideia idílica da internet, lembramos da campanha Barack Obama, lembramos da Primavera Árabe, que era também as revoluções pelo tweet, e depois, com o advento do Trump, do Brexit, começou-se a falar das fake news, das câmaras de eco, e esta visão mudou um bocadinho. Claro que nunca podemos perder de vista que a tecnologia pode trazer alguma otimização, mas é um risco olhar para a democracia numa relação custo-benefício. Eu, a primeira vez que li isto, não sei se sou a primeira por esta questão, Yuval Harari, no livro dele, Homo Deus, fala que no limite, quer dizer, os algoritmos podem conhecer tão bem as nossas decisões, abreviando um bocadinho aquilo que ele descreve, no limite nós podíamos abdicar de votar e pediram ao algoritmo que sabe quais são os nossos likes, que sabe aquilo que nós escrevemos no Gmail ao longo do ano, que vote por nós. Bem, eu não poderia imaginar pior distopia do que esta, do que os cidadãos abdicarem de votar em favor do algoritmo que queria escolher o governante. Pior é que a seguir o governante seria certamente o algoritmo. E depois dando este exemplo, gostaria de, talvez, mais para o Miguel Poiares Maduro e para a professora Maria Manuel, realmente de que forma é que esta regulação pode ser feita. Porque quando falamos de democracia, falávamos sempre de Estado. As democracias nasceram com o Estado. Ora, já se aqui se disse que esta regulação não é possível fazer dentro dos Estados. Há uma criação que supera isto, que é a União Europeia, não é? Que é uma união de democracias que pode regular isto de forma transnacional. Mas como as questões éticas serão no final as que vão ter que balizar a democracia, o risco entre quem regula e quem censura, ou a diferença entre regular e censurar, é muito ténue. Eu sei que já falaram um pouco disto, mas a minha questão era se poderiam falar um pouco mais. E como já esgotei os meus 4 minutos, aliás, já ultrapassei, vou ficar por aqui. Obrigado. Obrigado, Nuno. Os oradores responderão às questões que entendam mais pertinentes, isto é, não é necessário haver uma resposta apenas no caso de terem sido visados, poderão escolher livremente o tema que queiram abordar. Recordo-me, aliás, que o Arlindo Oliveira começou precisamente por abordar esta questão das bolhas informativas e o efeito que isso tem na democracia. O último orador do nosso lado é a Patrícia Salvação Barreto. A Patrícia trabalha desde há muitos anos, como sabemos, na área dos direitos, liberdades e garantias, mas também na área da cultura, e seguramente quererá falar dos direitos, liberdades e garantias que estão tão ameaçados com esta nova vaga tecnológica. Patrícia.
Obrigada, Jorge, e obrigada aos oradores. Foram, de facto, intervenções, como já dito, muitíssimo interessantes e muito complementares, porque feitas a partir de formações e pontos de vista diferentes. O tema escolhido para hoje, creio que é, de facto, da maior relevância. Está na agenda da OCDE, como o Jorge já nos lembrou, está também na agenda da Organização Mundial do Comércio, mas também no âmbito da Unesco, também no âmbito do Conselho da Europa, se questionam os problemas, as dificuldades éticas e as dificuldades de regulação que a inteligência artificial e, mais genericamente, o progresso tecnológico vem levantando e que levanta ao direito, claro está, o direito é conhecido por ter uma marcha muito lenta e de se defrontar assim ou confrontar assim com desafios incomensuráveis, gigantes, que aliás já aqui foram referidos, relacionados com os direitos, liberdades e garantias e que têm tudo a ver com o título deste nosso encontro, que é a compressão da democracia, ou os limites da democracia, porque não existe democracia sem direitos, liberdades e garantias e vice-versa. Já foi aqui identificado um conjunto de valores que pode ser posto em causa, ou que já está mesmo a ser posto em causa: o direito à privacidade, o consequente direito à não intrusão constante, com publicidade, com outras incitações à compra ou ao voto, ou o que seja, a reserva de vida privada, que tem consequentemente um direito do qual se tem falado pouco, mas previsivelmente começará a falar-se, que é o direito ao esquecimento. Temos todos presente que entre nós os crimes prescrevem, até o crime mais grave de todos, que é o do homicídio. E, porém, no âmbito digital, no âmbito tecnológico, não existe prescrição nenhuma, não temos o direito a ser esquecidos, nenhum dos nossos comportamentos acaba por ser esquecido na internet e noutros meios assim. A liberdade de expressão, que foi já referida, a igualdade de oportunidades, e a este respeito talvez suscitasse já a questão da literacia, garantir a igualdade de oportunidades, a igualdade de acesso, digamos assim, ao progresso tecnológico, exigirá, porventura, não sei se é dirigido aos participantes no processo de regulação, deverá ser acompanhada de investimento na literacia dos seres humanos para estas novas ferramentas. Mas também o direito à indenização, por responsabilidade civil, por danos que sejam causados pela inteligência artificial, com recurso a exemplos que já não são do domínio da ficção científica, mas que ocorrem, de facto, nos dias de hoje. Veja-se o carro dos veículos inteligentes, que de repente provocam um dano, até pode ser um dano muito grave, e em que é muito difícil depois identificar-se exatamente qual é que é o responsável na cadeia de valor pela existência daquele dano, se é o fabricante do carro, se é o GPS, se é a estrada que o devia guiar e por aí fora. Ora, mais ainda, a respeito de perguntas, espero não ter uma pergunta, a respeito de questões que seria interessante... Falta um minuto, Patrícia. Um minuto, muito bem. Lançaria só o desafio do enforcement. Uma vez adotada a regulação que se pretende que o seja no âmbito completamente transnacional, seja no âmbito da União, cabe sempre a pergunta como agir contra os gigantes tecnológicos, já aqui foram referidos, ou como agir contra os próprios Estados, eles mesmos, detentores daquelas informações e detentores daqueles dados biométricos e outros, cujos riscos já aqui foram identificados. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Esta questão do enforcement é de facto uma questão decisiva. Estes princípios que a OCDE aprovou são princípios que orientam agora a ação que os vários governos e entidades supranacionais terão de abordar de uma forma prática, o que envolve também a questão do enforcement. Nós vamos para a segunda e última ronda desta nossa discussão. Com a certeza que vamos ter que revisitar este tema na plataforma para o crescimento sustentável. Além dos temas que a Katalin, a Patrícia e o Nuno levantaram, no chat temos também algumas questões. O Jaime Quezado pergunta aos nossos oradores sobre a possibilidade do nosso lado, isto é, do lado dos humanos, surgir também uma nova forma de inteligência coletiva, não direi em contradição ou em alternativa à inteligência artificial, mas
mas é uma questão relevante. O João Silva Lopes levanta a questão da relação dos mídias tradicionais com as plataformas digitais e com estas novas empresas, nomeadamente a compra do Washington Post pela Amazon, e quais são as questões que se colocam agora que estes dois mundos se tocam, e estou certo que o Francisco, na sessão de encerramento, também quererá abordar este tema. O Nicolas Lori coloca uma questão que é saber se a União Europeia, no afã de tanto tentar regular, se não vai tornar num velho do Restelo, e eu direi, arriscando-se a perder, tal como perdeu noutras vagas tecnológicas também, os benefícios desta vaga. Uma boa questão. E surgiu também agora uma questão do José António sobre as repercussões desta vaga sobre o emprego, o mercado de trabalho e os próprios sistemas de proteção social. Mas não faltam temas. A dificuldade vai ser agora os nossos oradores escolherem para os 4 minutos de que dispõem a questão que pretendem responder. Eu começo novamente pelo Arlindo Oliveira. Ora bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostava só de fazer um comentário, e não vejam isto nem como um reparo, nem como uma posição altaneira, mas é o seguinte: seguramente que pensar em discutir um tema tão vasto como este e com tantas implicações num só evento é muito ambicioso, não é? Quer dizer, eu acho que é inevitável eu costumo dizer que regular a inteligência artificial é tão difícil como regular a inteligência, não é? E reconhecemos que regular a inteligência não é uma tarefa fácil, porque, em princípio, enfim, a tecnologia é imprevisível e não sabemos onde é que é. Mas em princípio, não é impossível que nas próximas décadas continuemos a assistir a avanços muito significativos da inteligência artificial, que vai progressivamente invadindo áreas que até agora eram reservadas à inteligência natural. E, portanto, eu acho que, até de um ponto de vista metodológico, é mais útil pensar em mecanismos regulatórios ou mecanismos legislativos sobre, por exemplo, a publicidade dirigida, não é? Ou, por exemplo, a privacidade, aliás, isso felizmente tem sido o caso, do que pensar na coisa muito ambiciosa de regulamentar a inteligência artificial, que é uma coisa tão multifacetada, com tantas aplicações, que me parece inevitável que, como ambição, seja condenada à partida. Agora, dentro destas áreas específicas, com certeza que será possível fazer algum trabalho. Eu confesso que de todas estas áreas, e talvez por experiência pessoal, estou particularmente preocupado com a questão da customização do feed de notícias e das notícias e com a consequente criação de bolhas e radicalização dos sociedades. Eu confesso que o que acontece nos Estados Unidos, onde as visões são ortogonalmente opostas sobre os mesmos fatos, mas se vocês forem a Portugal e pensarem em assuntos como a pandemia, neste momento há visões tão opostas sobre as ações que deviam tomar sobre a pandemia, que só são justificáveis por as pessoas terem visões completamente diferentes umas das outras. Portanto, as pessoas que acreditam que o confinamento devia prolongar-se durante talvez uns anos, só veem notícias de pessoas que pensam como eles. As pessoas que acham que o confinamento devia terminar já amanhã, é a mesma coisa. Portanto, eu acho que esta questão da personalização dos feeds de notícias, da customização dos feeds de notícias, da consequente criação de posições muito radicais e da dificuldade de diálogo que isso leva, parece-me francamente uma consequência séria. Notem que isto aqui não é uma coisa nova. À medida que a tecnologia foi evoluindo, houve sempre mais personalização das notícias. Ao princípio, com os jornais generalistas era relativamente difícil, melhorou depois com a televisão por cabo, quando as pessoas começaram a ter televisão, muitos canais para escolher, mas só a internet é que veio permitir esta personalização quase total. Não é? E eu, francamente, acho que isto não é controlável. Acho que nós não conseguimos voltar atrás disto. Talvez a regulamentação possa obrigar alguma uniformidade, alguma variância, alguma variação das coisas que são apresentadas às pessoas. Mas nós não vamos, com certeza, conseguir controlar esta avalanche da personalização. E, portanto, eu acho que esta questão, a meu ver, é grave para a sociedade porque dificulta muito o diálogo, torna as posições muito extremadas. Não é?
A outra questão é da privacidade. Eu confesso que a privacidade para mim é uma faca de dois gumes. Por um lado, a privacidade é um conceito até relativamente recente, não é? Há 100 anos, há 200 anos, quando as pessoas viviam em aldeias, não havia este conceito de privacidade. Toda a gente sabia tudo o que todas as pessoas faziam. O conceito de privacidade é um conceito relativamente novo, que vem das grandes cidades, do anonimato das grandes cidades, etc. Portanto, parece-me possível que nós venhamos no futuro, e acho que os jovens já agora fazem isso, aceitem viver num ambiente onde a privacidade é muito mais limitada do que aquilo a que nos habituámos no último meio século. Isto não é uma apologia do que temos agora e da falta de privacidade. É mais uma constatação que me parece relativamente difícil manter as garantias de privacidade e o nível de privacidade a que nos habituámos na sociedade industrial, na vida nas grandes cidades, mas que realmente não tem sido um padrão ao longo da história da humanidade, não é? E pronto, não sei bem os minutos, não contei, mas deve estar mais ou menos por aqui. Está perfeito, Arlindo. Eu aconselho, convido todos que visitem o blog do Arlindo Oliveira, o Digital Minds, e o livro que publicou, The Digital Mind, que é essencial para quem queira ter algum tipo de intervenção nesta área, e concordo integralmente com a ideia de que temos de fazer algumas escolhas em termos regulatórios, olhando para alguns temas que são mais urgentes. E fica a promessa, reagindo à provocação / simpático desafio do Arlindo, temos de fazer mais sessões sobre este tema. É impossível fechar esta discussão com uma única sessão, e, portanto, vamos bater-lhe novamente à porta. Jorge, posso só uma nota. Muito obrigado pela publicidade ao livro, não estava a contar, mas muito obrigado. Quanto ao blog, lamentavelmente, eu raramente tenho tempo a manter aquilo, é uma coisa muito semi-ocasional, mas ainda bem que mesmo um pouco lá está, que algumas pessoas gostam de ler. Obrigado, Jorge. Exatamente, e aprender. Maria Manuel, foram várias as questões que lhe foram lançadas durante o debate e também no chat. A dificuldade vai ser agora escolher. Na verdade Jorge, eu também aceito esse desafio. Acho que devemos voltar à discussão, porque é muito difícil escolher. Temos aqui, e já não vamos discutir a questão fiscal, que é cara à OCDE, vamos deixar essa de lado, e, portanto eu vou escolher algumas coisas que não vou comentar tudo. Tinha aqui 8 possíveis respostas, fui-me organizando, e a começar pela publicidade dirigida, porque é uma área que me tenho empenhado muito. Faço parte de um grupo que criámos no Parlamento e com pessoas de fora do Parlamento, chamado EDZAC, para exatamente controlar a publicidade dirigida e fazer pressão para que o novo Digital Service Act tenha informação sobre isso, não apenas por aquilo que foi dito aqui, proteger as pessoas vulneráveis. Isso é uma questão muito importante, porque hoje muita coisa se faz na internet e os serviços financeiros estão a entrar por lá. Vem aí também a nova diretiva de crédito ao consumo por causa disso, e o jogo e muitas outras coisas que não vamos aqui discutir hoje, e a própria segurança dos produtos. Os produtos hoje são produtos que se modificam ao longo da sua vida, mas não apenas por esses motivos, mas também para proteger o pluralismo de informação. Foi o aspecto que eu referi há bocado, é que essa publicidade secou a outra. Eu não sei o que é que o Dr. Francisco Balsemão vai dizer a seguir, ele tem essa experiência, mas é muito importante deixar meios, deixar possibilidade, sustentabilidade económica para a outra imprensa nos manter também informados, para termos diferentes maneiras de nos informar. Porque não foi só o Trump, foram as redes que aprenderam, e as redes aprenderam a ganhar mais quando dão às pessoas aquilo que elas querem comer. É verdade, a verdade é essa, não é? É o seu modelo de negócio que está aqui em causa. Questões problemáticas, já não vou entrar no chamado GPT, fica para discutir depois, porque eu hoje fiquei impressionadíssima que com 3 frases se pode escrever um texto inteiro de forma automática, não é? Podemos ter textos, mas textos verdadeiramente filosóficos, mas gostava de levantar aqui um problema que me preocupa em termos de regulação, tendo em conta a discussão que houve sobre o copyright aqui há algum tempo, que é a própria manipulação dos utilizadores. O regulador pode-se ver confrontado com a própria manipulação dos utilizadores contra a possibilidade de regulação.
Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que gosto muito de inovação, mas a inovação não pode ser a qualquer custo, não pode ser à custa dos nossos valores fundamentais, como aqui foi dito, e portanto nós temos sempre que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é não deixar muitos para trás, porque isso vai se virar contra a própria inovação, se deixarmos muito, tanto nas duas transições gêmeas, essa questão é fundamental e, portanto, a questão da literacia digital, incluindo sobre a inteligência artificial, como a União Europeia promoveu, é hoje uma questão crucial, e o equilíbrio é o equilíbrio entre os valores da democracia e, naturalmente, a inovação. A dificuldade é a União Europeia, neste seu modelo, encontrar parceiros no mundo. Talvez agora com a nova administração americana seja mais fácil, mas naturalmente não esperemos que a China seja um parceiro neste domínio. Mas tem que fazer por isso. E eu creio que, ao contrário do que se dizia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi um bom exemplo, com todos os problemas de enforcement que existem, onde a União conseguiu marcar uma agenda não apenas dentro dos 27, na altura 28 Estados-membros. Muito obrigada. Acho que... Muito obrigado e fica desde já o convite para uma segunda ronda, até porque objetivamente não conseguimos tratar de todos os temas, e esta última questão que levantou do papel da União Europeia na regulação e fazer da regulação um motor também de desenvolvimento de uma nova carteira de atividades e de negócios, parece-me por si só um tema que vale a pena discutir. Miguel, foste também visado em várias questões, há uma especificamente que é o tema da relação dos mídia com ou o impacto que existirá nos mídia pela expansão da atividade destas plataformas digitais, nomeadamente a Amazon, mas claro, podes responder a qualquer outra questão que entendas. Ok, isto suscita tantas, mas eu vou tentar falar do máximo número de coisas possíveis, com base apenas nas perguntas que me foram dirigidas diretamente a mim, que foi pelo Jaime Quezado, pelo João Silva Lopes e pelo Nuno também. Começo pelo Jaime, a questão da inteligência coletiva. A inteligência coletiva já existe, nós já temos exemplos, e com o apoio da inteligência artificial já temos exemplos claros disso. Os Google Maps ou o Waze são instrumentos disso, mas até antes disso a Wikipédia era uma forma de inteligência coletiva, num certo sentido. Portanto, a questão fundamental que se coloca também quando ela vai fazer uso de mecanismos de inteligência artificial é, por um lado, até que ponto é que nós confiamos, sobretudo em questões normativas, ou seja, uma coisa é nós localizarmos no espaço, fazermos utilização dela, outra coisa é, por exemplo, deliberarmos politicamente, isso já está relacionado com alguns aspectos que o Nuno dizia, através de formas de inteligência artificial que nos ajudem a deliberar coletivamente. São coisas muito diferentes e são passos muito diferentes. E o segundo exige seguramente pensar em termos, por exemplo, de que mecanismo de deliberação é que nós vamos criar dentro da inteligência artificial que vai gerir esse processo de criação de inteligência coletiva. Eu acho, por exemplo, ligando isto com aquilo que dizia o Nuno, não acho que é concebível que nós possamos delegar num mecanismo de inteligência artificial as nossas decisões democráticas e, portanto, a nossa representação. Mas não tem a ver com a dimensão de output da democracia, ou seja, de resultado da democracia. Provavelmente isso dar-nos-ia resultados mais com que nós depois acabaríamos por gostar mais do que os mecanismos que temos hoje de representação. Provavelmente sim. Mas o problema é que a democracia depende muito também de uma legitimidade de input, que é normativa, que é moral, que é a nossa participação enquanto seres morais. E eu acho que isso não é substituível e, portanto, esse sistema poderia até ser mais eficaz na produção de resultados, mas não era imbuído da mesma legitimidade que nós lhe poderíamos dar. Mas isso não significa que nós não possamos usar isso, por exemplo, para decisões públicas. Eu já tinha pensado um sistema, por exemplo, para licenciamentos. Nada impede, nós hoje em dia temos licenciamentos que demoram 2, 3 anos, nada impede ter processos de inteligência artificial que usem todas as leis disponíveis, tenham carregados todas as informações dos serviços públicos nessa área e decidam de um licenciamento, de uma harmonização ou de um licenciamento industrial de forma provavelmente muito mais eficaz.
Podemos ter um sistema último contra o quê? E sem suborno. Aí eu ia dizer isso, com mais objetividade e provavelmente com menos risco de corrupção. Não é? Embora não possamos esquecer que estes sistemas podem ter, como eu já disse, outras formas de preconceitos imbuídos. E daí a importância da accountability, ou como chamava a Maria Manuel, da auditoria dos algoritmos. A questão do João Silva Lopes sobre a relação com os mídias tradicionais e como interpretar a aquisição do Washington Post pela Amazon, eu acho que o Washington Post não foi adquirido pela Amazon, foi adquirido pelo proprietário da Amazon, o que não deixa de ser diferente. E é relevante. Agora, há duas questões que são relevantes, que é, por um lado, eu acho que as plataformas podem ser levadas a criar cada vez mais relações com mídias tradicionais, no sentido de importar a legitimidade dos processos editoriais dos mídias tradicionais para os seus sistemas que vão ser chamados a ter cada vez mais de regulação de discurso dentro das plataformas. Eu, aliás, sugeri um modelo alternativo já, que é um modelo de pluralismo de algoritmos. Eu acho que a União Europeia, é uma coisa que a União Europeia, do meu ponto de vista, podia impor, era a obrigatoriedade das plataformas darem acesso a mais do que um algoritmo. Ou seja, nós, como utilizadores da plataforma, no fundo, a plataforma é uma essential facility, até do ponto de vista de direito da concorrência, para todos os utilizadores. Nós deveríamos ter a possibilidade de escolher entre diferentes algoritmos. Há alguns mais pluralistas que nos sujeitassem a opiniões que não fossem as nossas, como o Arlindo tentou conseguir, e em parte conseguiu, mas, por exemplo, isso podia levar à escolha de um algoritmo da New York Times, ou Washington Post, ou do Expresso, por exemplo, ou de um grupo de mídia que oferecesse um algoritmo diferente daqueles algoritmos como estão construídos hoje. Miguel, para concluir. Sim. Só um último ponto em relação ao Nuno Sampaio, então, que é a questão dos regimes autoritários. Esse risco já existe, muito grande. Lembro o caso da China, que está a utilizar e usou com a Huawei e a Alibaba mecanismos de reconhecimento facial de etnicidade, que lhes permitia identificar os muçulmanos uigures. Portanto, imaginem o risco que isto não é. Portanto, identificar as pessoas com base na sua etnia. Portanto, é um risco enorme e já há quem esteja a utilizar, regimes autoritários. E depois, como muito antes, só para terminar com isso, logo no início da web, quando muitos falavam realmente do potencial democrático da web, o Lawrence Lessig publicou um livro que eu aconselho a todos ainda quiserem ir ler, que se chama Code and Other Laws of Cyberspace. Ele dizia que, ao contrário do que todos estavam a dizer, que a internet ia ser um espaço democrático, a internet era potencial o espaço com maior capacidade editorial e de controle. Porquê? Porque ele diz que quem controlar o código controla o que pode circular naquele espaço. E, portanto, o regime editorial tem o controle do código, controla o que ali circula. Obrigado, Miguel. Mais temas para debate para uma próxima sessão. Eu já tenho as minhas páginas cheias de sugestões de temas para debate numa próxima sessão que possa ser dedicada a este tema. O último orador antes do encerramento é o Norberto Andrade, depois teremos o encerramento pelo Francisco Pinto Balsemão. Norberto, houve uma questão, sem prejuízo de poder pretender responder a outra questão, mas a questão dos jovens parece uma questão decisiva e em que medida um player como o Facebook, quando faz a sua própria autorregulação e desenvolve estes protocolos, parte do pressuposto de que existem populações e segmentos da população mais vulnerável e que precisam de uma proteção mais significativa. Ou então, uma parte da população que tenha uma chave de leitura diferente daquela que temos, aqueles que íamos convivendo com outro tipo de algoritmos não digitais. Obrigado. Gostaria só de clarificar que o Open Loop é um programa de corregulação, ou seja, a novidade deste programa é o facto de trabalharmos diretamente com reguladores e termos reguladores a escrever connosco protótipos normativos e com a ajuda também de académicos e de membros da sociedade civil. Portanto, não é autorregulação. Há espaço para a autorregulação, há espaço para a corregulação e acho que a corregulação não tem tido as plataformas e os métodos necessários para demonstrar o seu valor no mundo da digital governance. E é isto um pouco o que o Open Loop está a tentar fazer.
Mas vou tentar, isto é quase missão impossível em 4 minutos para abordar todos esses temas, mas um comentário fundamental que queria deixar é o facto de inteligência artificial ser certamente uma fonte de riscos e de problemas, mas também ser uma fonte de soluções. Portanto, também há este o reverso da medalha. Acho que o grande desafio que temos é como é que saímos deste ciclo vicioso, em que a inteligência artificial cria os problemas, depois utilizamos a inteligência artificial para resolver esses mesmos problemas e não saímos dali. Portanto, ter outros métodos de intervenção humana, de auditabilidade, de explicabilidade, de transparência, de accountability são necessários e é por isso que eu tenho gostado a enfatizar tanto o papel da regulação. Penso também que muitos dos problemas podem ser resolvidos ou pelo menos mitigados através de soluções técnicas de arquitetura de produto e podia referir uma ferramenta que o Facebook tem que se chama Why Are You Seeing This? Que é uma forma de explicar o ranking e a ordenação dos conteúdos no feed de notícias. Também há diferentes procedimentos de decisão que podemos ter em conta e não sei o quão estão a par do Oversight Board que o Facebook estabeleceu, que é um órgão global de especialistas que é separado do Facebook e que toma decisões sobre conteúdos de forma vinculativa. E para quem está interessado, esse board emitiu as suas primeiras decisões em janeiro e o Facebook está agora na fase de implementação dessas mesmas decisões. Há críticas, há pessoas que estão bastante contentes com este passo. Acho que é importante analisar que tipo de outros procedimentos e pelo menos ter em atenção que o Facebook tem como assente que não é a instituição que deverá tomar decisões sobre os conteúdos. Sobre os conteúdos que devem permanecer na plataforma e aqueles que devem ser removidos. Também penso que há importantes mecanismos de organização procedimental dentro das próprias companhias que podem mitigar alguns destes problemas. E falando rapidamente de intervenção eleitoral ou desinformação, refiro só muito brevemente que desde 2006, com a eleição de 2006 nos Estados Unidos, o Facebook tem obviamente trabalhado muito nesta área, triplicando o número de pessoas que trabalham especificamente em eleições. Portanto, temos mais de 35 mil pessoas no Facebook que trabalham nesta área e que são mais de 40 equipas que estão a desenvolver trabalho nesta área. Importante também o papel da inteligência artificial em mitigar alguns destes riscos. E trabalhando diretamente com engenheiros e com product managers, é notável ver como a inteligência artificial consegue remover perfis e contas falsas da plataforma. E só para vos dar um número, em 2019, mais de 6,5 mil milhões de perfis falsos foram identificados através de inteligência artificial antes que qualquer outro utilizador as sinalizasse ou as visse. Portanto, o papel da inteligência artificial em remover esses conteúdos que violam políticas de intervenção em eleições é bastante importante. Por último, referi então o tema dos jovens e da juventude. Temos equipas que também trabalham exatamente nestas áreas e defendemos a importância de proteger os jovens dentro do mundo digital e não necessariamente protegê-los do mundo digital. Em vez de ter um enfoque que restringe o uso da internet por adolescentes, acho que devemos nos concentrar em continuar a desenvolver conteúdo adequado à idade, a implementar proteções de privacidade e de segurança e a investir seriamente na educação, tanto nos adolescentes como nos pais, sobre os direitos e responsabilidades que têm online. Haveria certamente muito mais por dizer das atividades e iniciativas do Facebook, mas o tempo é escasso e agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigado, Norberto, e obrigado pelos exemplos práticos que também trouxe na forma como utilizam a inteligência artificial também para resolver problemas que vão identificando. Eu acho que todos nós temos experiência disso. Eu, na OCDE, no outro dia contava isso ao Francisco, na OCDE aplicamos o machine learning, por exemplo, na área em que trabalho, nas estatísticas também de financiamento ao desenvolvimento, para resolver problemas que as estatísticas convencionais não conseguem resolver, nomeadamente existem falta de dados em países em vias de desenvolvimento e o machine learning e a inteligência artificial têm vindo a revelar alguns desses dados que são essenciais para combater as desigualdades e não deixar ninguém para trás. Francisco, não lhe invejo a sorte,
que é encerrar uma sessão que é praticamente impossível de concluir e que é, no fundo, menos de meio caminho daquilo que precisamos de ainda prosseguir. Mas o Francisco, desde a fundação da plataforma, tem enfatizado esta dimensão de uma perspectiva humanista e do primado da democracia, dos direitos, liberdades e garantias, e sabemos que esta nova vaga tecnológica, que abre tantas oportunidades, também nos obriga a repensar a democracia, o sistema político, a própria função do Estado, e, portanto, eu acho que não podíamos ter melhor orador para concluir esta sessão do que o Francisco Pinto Balsemão. Francisco. Obrigado. Estou-me a ver e a ouvir? Perfeitamente. Antes de mais nada, parabéns por mais esta iniciativa. Acho que foi excelente. O único defeito que eu lhe posso apontar é que foram temas muito importantes e talvez demasiados temas. Acho que não há hipótese de, no encerramento, ou mesmo durante toda a sessão, debater com a profundidade requerida várias das questões que foram aqui levantadas. E eu começo por constatar, usando uma designação que eu achei interessante de um autor brasileiro, que tem um nome que eu não consigo dizer sem olhar para aqui, para um papel que se chama-se Aviv Ovadia, que disse que vivíamos em tempo de infocalipse. E realmente é um pouco o que está a acontecer em termos de informação no conceito mais lato da palavra. Queria também chamar a atenção para uma pequena constatação. Um grupo de investigadores do MIT chegou à conclusão, depois de um estudo que me parece sério, que a falta de atenção é o principal fator da partilha da desinformação entre os utilizadores das redes sociais. E esta questão da falta de atenção não é uma questão tão recente como isso tudo. Eu lembro-me já, numa das várias iniciativas que o Jorge tem tomado aqui na plataforma, ter referido a Divided Attention Disorder. As pessoas não conseguem concentrar-se. E isso continua a acontecer cada vez mais. Reparem que a economia da atenção, que agora é assim que se chama, é um novo conceito que já não é assim tão novo como isto tudo, foi criado nos anos 80 por Michael Goldhaber, mas que agora está a valorizar e procura explicar, ou pelo menos analisar, muitos dos comportamentos que todos nós temos. Um olho no telefone, outro no computador ou no iPad, outro ainda no televisor e outro ainda na janela, respeitando o que se passa na rua, no jardim ou em casa do vizinho. E o olho no telefone, como sabemos, no telemóvel, dispersa-se ou subdivide-se pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela investigação no Google, pela intervenção ativa no Facebook ou no Twitter. Isto, ainda arranjamos tempo para enviar fotos e tirar fotos e vídeos para jogar xadrez ou para jogar bridge e, claro, também para fazer compras de produtos ou de serviços. Ganha quem consegue captar mais segundos de atenção. Atenção que, repito, conduz a comprar bens, serviços, partilhar o que se comprou e o que se pensa e o que se viu, e, enfim, e também para preencher esta solidão em que estamos a viver através da pandemia. E esta economia da atenção também pressupõe um novo fenómeno, que é o dos take-away, take-home, trazem a casa ou o local que terminamos os bens e os próprios serviços, a enfermeira, o professor de ginástica, etc., que encomendamos e pagamos via internet. Desculpa. Portanto, é todo um panorama novo em que nós estamos a viver, em que os jovens ainda se distinguem talvez mais, como já foi aqui acentuado, mas que mudou a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver, e também isto alimenta a desinformação. E é claro que em tudo isto o poder dos algoritmos e de quem os inventa
e manipula é cada vez maior. E aqui voltamos aos chamados GAFA, incluindo, como já foi aqui referido e bem, o Huawei, Alibabas, etc., TikToks, e incluindo os hackers russos e muitos outros que nem sabemos bem quem são. Temos até um herói nacional, que é o Rui Pinto, e o Assange hoje em dia já é um exemplo talvez maior, mas já pertence à antiguidade. Tudo isto sem esquecer a possibilidade, que eu também tenho referido mais de uma vez, de intervenção na economia e da sociedade, dos serviços secretos dos grandes e médios países e também daquilo que tenho chamado os poderes globalitários, de fundos gigantescos como o BlackRock, organizações criminosas como as máfias. A pandemia não veio simplificar ou ajudar esta análise, pelo contrário, cada vez mais, cada pessoa está mais só e por isso precisa estar atenta, a tal atenção dispersa ao que se passa em seu redor, mesmo que não seja, mesmo que o que se passa em nosso redor não seja prioritário, que não nos interesse especialmente. Também precisamos de dizer, de afirmar que existimos, que estamos presentes, de chamar a atenção dos outros. É, afinal, uma prova ou demonstração de existência. Isto tem tido consequências, quer a nível individual, visto que já nos refugiamos em grupos mais vastos, quer a nível coletivo. E, portanto, isto era só para tentar concluir que, neste panorama, palavras ou causas como aquelas em que a plataforma e todos nós nos empenhamos, como a solidariedade ou a igualdade, correm o risco de ficar fechadas nos armários das recordações e mesmo a própria liberdade, um grande ponto de interrogação. E aqui entra um ponto que já foi equivocado também, qual é o papel dos meios de comunicação social e mais concretamente das televisões, dos jornais, das rádios. Eu acho que a resposta é simples, mas a execução é mais complicada. Os meios de comunicação social têm de continuar a lutar pelos valores pelos quais sempre lutaram ou devem lutar e cumprir o seu papel como contrapoder, eu não gosto nada da expressão quarto poder, como contrapoder numa sociedade que se pretende democrática e, portanto, cumprindo os códigos deontológicos que regem esses meios de comunicação social e, como sabem também, os meios estão sujeitos a castigos e a sanções através de uma multidão de reguladores que nos rodeia e que está, às vezes, excessivamente atenta àquilo que fazemos, reguladores não eleitos e inamovíveis e que realmente por aí circulam como uma espécie de pirilampos intermitentes. Também é importante recordar ou lembrar que para vencer esta batalha, que é uma batalha pela qualidade na informação e no próprio entretenimento, mas também na publicidade, é preciso limitar o poder das chamadas Big Techs, incluindo, repito, o Huawei e Alibabas, que usam os nossos conteúdos e nos levam a boa parte da publicidade digital. E precisamos vencer, por outro lado, uma batalha mais genérica contra ladrões de conteúdos. Não sei se sabem, mas, por exemplo, há uma circulação enorme de assinaturas digitais do Expresso, completamente gratuitas, passadas de umas pessoas para as outras, não pagam um tostão para ler o jornal e deviam pagar. Isto é um exemplo. Esta questão das Big Techs, eu creio que ela só poderá ser resolvida a nível europeu, não a nível nacional português, embora o exemplo da Austrália seja um excelente exemplo, e há também um outro potentado, que é o Sr. Murdoch, por acaso até é australiano de nascença, que negociou com elas em condições que não foram reveladas, mas que conseguiu impor, penso eu, as suas condições, ou pelo menos uma negociação em que seja devidamente remunerado por aquilo que
são os conteúdos que são utilizados e também pela publicidade que é desviada. Isto tudo para concluir, dizendo que nós temos de enfrentar dificuldades grandes para que a democracia subsista. E a democracia, até agora, tem subsistido com algumas dificuldades. Já discutimos aqui noutras sessões da plataforma esses problemas, que outras formas de exercer a democracia podem existir, visto que instituições clássicas, como os próprios partidos políticos, os sindicatos, até as Forças Armadas, estão um pouco antiquadas. Falámos aqui, por exemplo, do orçamento participativo, penso que é uma iniciativa muito interessante de participação dos cidadãos. Falámos da possibilidade de haver referendos com votação eletrónica, um pouco à maneira dos cantões suíços, embora talvez essa maneira não seja reprodutível em mais nenhum país, mas o que me parece, acima de tudo, é que também temos de encontrar uns intermediários entre excesso de informação, entre aspas, que é produzido e aquilo que deve ser consumido. Surgiu recentemente uma iniciativa interessante, apresentada agora, que saiu o artigo muito recentemente nos Estados Unidos, apresentado pelo Barack Richman, pelo Ashish Goel e pelo famoso Francis Fukuyama, em que eles falam do middleware, do intermediário que absorva a informação existente e que não seja nenhum das big techs e que, portanto, nos equilibre o caminho e conduza. É claro que essa pretensão do middleware é uma coisa que me parece um pouco, ou seja, haver pessoas ou instituições que se encarregam de fazer a filtragem do que existe de qualquer modo na internet, e essas pessoas ou instituições podem ser desde da Cruz Vermelha ao Banco Alimentar contra a Fome, mas também podem ser a Sociedade de Geografia ou a Plataforma para o Crescimento Sustentável, e que, portanto, que haja uma espécie de polígrafo que vá checar aquilo que é ou não verdade, aquilo que é ou não divulgável e denunciar o que são fake news, o que é desinformação. Portanto, uma introdução de intermediários bem informados e de confiança. Acho que esta ideia deveria também ser estudada, e é aqui um desafio que eu lanço ao Jorge Moreira da Silva, embora também me pareça que tem pontos fracos. Mas isto é a prova de que continuamos a viver uma fase complicada e em que realmente é necessário que, como já foi aqui assentado por vários oradores, que os meios de comunicação social que cumpram os seus objetivos, que têm códigos deontológicos, que são sancionados e punidos caso não os cumpram, continuem a poder desempenhar um papel também de filtragem e de middleware, se quiserem, que cada vez se torna mais necessário. Eu desafio o Jorge e a direção da plataforma a prosseguir com este debate, mas talvez compartimentando mais alguns dos 10 ou 15 problemas importantes e graves que foram aqui levantados ao longo desta tarde, e felicito pela iniciativa que teve de aqui nos reunir. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Francisco. Além de ter abordado os temas que outros oradores foram levantando, também foi além disso e introduziu novos temas para prosseguirmos a nossa discussão. Eu, sem querer maçá-los com qualquer abordagem propagandística, diria apenas que teremos uma sessão daqui a 2 semanas sobre um outro tema, o tema do combate à corrupção. Será a 6ª sessão, já fizemos uma sessão no âmbito deste ciclo de debates, reconstruir, reinventar, reformar, dedicado à educação.
ao Build Back Better, portanto, no fundo, a ideia de começar de novo em vez de recomeçar na pós-pandemia, o multilateralismo, o papel do investimento privado, além da corrida aos fundos europeus. Hoje foi o tema da inteligência artificial e do Big Data. Da próxima vez será o combate à corrupção e, no fundo, a plataforma procura, numa perspectiva aberta, de grande diversidade de opiniões, fazer o seu papel, que é pensar policy, além da politics. Este é um espaço onde cabem pessoas de várias proveniências e de diversas áreas do pensamento e da atividade profissional. A nossa lógica foi sempre de pensar além do curto prazo, pensar além de uma determinada chave de leitura ideológica ou doutrinária e pensar além do próprio espaço nacional. E eu julgo que os oradores que estiveram connosco hoje trouxeram esta riqueza ao debate. Eu quero agradecer mais uma vez ao Francisco, ao Arlindo, à Maria Manuel, ao Norberto, ao Miguel, mas também à Katalin, ao Nuno e à Patrícia pelas intervenções notáveis que connosco partilharam num espaço em que tivemos cientistas, políticos, empresas, e penso que essa é uma boa forma de mostrar que não se pode pensar o futuro sem uma participação muito alargada. Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam aqui no Zoom, mas também na transmissão através do Facebook, e daqui a 2 semanas teremos uma nova sessão. Muito obrigado. Muito bem.